Você estudou 4 Sim. anos na escola japonesa. Você sofreu bullying que seus pais falaram ou não? Assim, eu nunca sofri bullying pesado, mas enquanto eu estava na escola japonesa, é, eu acho que eu sofri, na real. É que às vezes eu fico tentando, sabe, não enxergar esses lados. Faço terapia aí. Mas o que aconteceu é que, assim, a maioria das pessoas me tratavam bem. Só que, acho que com indiferença, digamos assim, ninguém tentava ser, tipo, meu amigo na escola. Mas eu também não dava muita abertura. Eu acho que também um pouco de culpa era minha naquela época. Mas as meninas, elas tinha, eu acho, umas 4 em específico que faziam bullying comigo, né? E daí, é, no Sobre o quê? Japão, Por bullying você ser brasileiro ou pra eu sobre ser estrangeiro, né, no Hã. caso. E o bullying que o pessoal aqui no Japão faz, geralmente, é mais falando, sabe? Tipo, eles não batem em você porque não pode, né? E essas meninas, eu acho que foi no primeiro ano, as meninas, tinha umas 4 meninas que elas passavam perto de mim e ficavam falando coisas. Eu já sentia. É estranho, porque assim, você às vezes não entende o idioma, mas você sabe que a pessoa tá falando mal de você. É a energia que roda ali no ar. Como é que E é em daí, japonês mesmo? É gaijin, gaijin, gaijin. gaijin. Gaijin é muito estranho, porque assim, é uma palavra com um significado, só que eles usam de. É pejorativo que fala, não é em português? Uhum. Tipo, se você Gaijin. chama alguém de gaidin, você tá chamando a pessoa de estrangeiro. Provavelmente ela é estrangeira. Mas tem um sentido ruim essa palavra. Geralmente as pessoas falam gai kokujin. Gaidin é meio pesado você chamar. Nossa, não E. sabia. É. Sim, sim. Assim, se você é gaidin, você fala gaidin, beleza. Mas se um japonês chegar e chamar você de gaidin, já, né? Que é isso? Eu sou gaijin mesmo, e aí? Assim, Então, ridículo. Nossa, mas, enfim, no primeiro ano, essas meninas ficavam falando coisas de mim, eu já sentia ali uma vibe. E eu acho que no final do primeiro ano eu já entendia muita palavra, porque eu buscava na internet. Assistia anime, né? Eu procurava as coisas que eram, assim, estranhas, meio xingamento. E no Japão não tem muito xingamento. As pessoas são de xingar, elas chamam de fedida, de merda, de. Enfim. filha da cachorra, umas coisas assim, não é? Então, não tem muito. Não tem muito xingamento igual no Brasil. Essas meninas passavam perto de mim, ficavam falando que eu era fedida, ficava sai, kimoi, enfim, um monte de palavra aí de xingamento. E daí, eu comecei já a ficar com raiva e começou a acumular isso. E eu ficava assim, é muito bizarro, porque quando você sofre bullying, às vezes você não consegue falar, não é nem porque você não quer, você fica, ai, beleza, eu vou falar. Só que aí você fica deixando pra depois, e você, enfim, passa um ano, o que foi aconteceu comigo. Essas meninas falavam, e eu toda semana falava, se elas falarem de novo, semana que vem eu vou na diretoria falar pra diretora. Aí eu tava já no segundo ano da escola, no final do ano, e eu não tinha falado nada. E era toda semana essas meninas passando perto de mim, falando que eu tava fedido. Eu falei, mano, eu não tô fedido, eu não tô. Eu sou cheirosinho. Sim, eu ficava. Eu estou cheiroso, caralho. Enfim, Deu aí. certo, deu certo. Deu certo. Você precisa me ensinar a fazer esse programa. Continua. Aí, né, eu fui na minha professora, na tradutora, porque aqui no Japão, por conta de ter muito brasileiro no Japão, toda escola tem uma tradutora. Aí eu fui na minha tradutora, eu falei pra ela, eu falei, então, tem uma menina, um grupo de meninas, que elas passam perto de mim e me xingam faz mais de um ano, né? E daí a professora, a tradutora, ela falou, ai, tá bom então, vamos lá conversar com a professora delas, e vamos tentar resolver isso. Aí a gente foi e falaram aí que eu tô com cara de sono. Gente, não estou, tá bom? Gente, são 6 da manhã no Japão. São 6 da manhã, eu acabei de virar tomando café. Mas, enfim, aí eu fui conversar com a professora delas, porque até o ensino fundamental 2, você tem meio que uma professora líder na sala. Daí a gente foi, conversou, juntou as 4 meninas, e eu, a tradutora, a diretora e a professora. E a gente começou a conversar, falou, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a falar, e daí eu comecei a chorar. Eu não conseguia falar. E eu nunca choro na minha vida. Eu acho que eu acumulei tanta coisa. E daí eu comecei a falar. Eu falei, elas ficam me xingando, falando que eu sou fedido. Eu falava em português e a tradutora falando. E eu não conseguia falar nada em japonês. Eu só começava a soluçar o tempo inteiro. Aí a professora delas não acreditou em mim. Porque as meninas falavam, não, ele não sabe japonês. Ele está mentindo. Não é verdade isso dele.
Aí eu comecei a ficar mais desesperado ainda. Eu comecei a chorar e comecei a soluçar, não conseguia mais falar. E a tradutora começou a ficar desesperada, achando que eu ia morrer ali, porque eu comecei a ficar com falta de ar. Aí, enfim, depois disso, eu voltei pra minha casa, chorei mais um pouco. E daí, no outro dia, eu voltei na escola, a tradutora veio falar comigo e falou assim pra mim que ela ia sair da escola. Que ela tinha ido pedir demissão pra diretora, porque ela tinha uns 27 anos, quase a idade que eu tenho hoje em dia. E ela estudou em escola japonesa. E ela passou por essas coisas que eu passei. E ela foi na diretoria e falou que se não acreditassem num aluno dela, né, num aluno que ela traduzia no caso, ela não ia ficar nessa escola, porque, enfim, não era mentira o que eu tava falando. E a diretora foi super, super boazinha, porque a diretora era muito legal, ela tinha acreditado em mim, era professora das meninas mesmo. E daí foi conversar com a professora das meninas. Acabou que a tradutora não saiu da escola. E a professora das meninas teve que vir pedir desculpa pra mim. E daí todos os professores da escola vieram conversar comigo, falando que se qualquer coisa acontecesse, podia conversar, que eles acreditavam em mim. E, enfim, foi essa a história do meu bullying. Foi uma vitória. Nossa. Nunca mais essas meninas falaram nada. E assim, quando eu fui falar com a diretora, essas meninas falavam coisas pra mim, eu já tava, tipo, no ponto que eu xingava elas de volta. Tipo, elas falavam que eu era fedida, eu xingava elas de volta. Eu falava, vocês que são. Mesmo assim machuca, né? Sim, mesmo assim machuca. Nossa, e assim, eu ficava com muita, muita raiva. E, nossa, a minha professora tradutora, ela foi tudo. Sim. Ter ali uma pessoa que te apoia dentro da escola, eu acho que é muito necessário.